Bem, bom dia. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Vou deixar aqui para a nossa meditação desta manhã, livro de Salmos, número de Salmos 3, no verso 5, diz assim: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E se nós estamos aqui, é graças ao nosso Senhor Jesus, que nos deu a noite de sono, nos trouxe em paz até aqui no nosso trabalho. E nós temos certeza que Ele continuará conosco no decorrer desse dia, amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fazer uma oração? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor é grande, misericordioso. E se nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, por causa da tua permissão, assim como diz esse versículo, se nós pegamos no sono e acordamos, foi porque o Senhor nos sustentou. E eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Mesmo não merecendo, mas a tua graça, mais uma vez, se renova sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Eu quero te louvar, bendizer o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Te entregamos o nosso dia nas tuas mãos, que seja um dia próspero, produtivo, que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glorificação do teu nome. Fica conosco, fala aos nossos corações, através de cada canção que será cantada aqui, Senhor. Receba como cheiro suave, como oferta agradável a ti. Senhor, te entregamos tudo nas tuas mãos e que possamos abrir o nosso coração para receber o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus.
Oremos. Grandioso Deus eterno, Pai. Muito obrigado, Senhor, por poder, Pai, descansar nos teus braços de amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, a tua graça, a tua misericórdia por nós não tem fim, Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Tudo, Senhor, que acontecer aqui, que esteja, Pai, tudo da tua vontade, do teu querer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento de mais um dia, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, porque só tu, Pai, és digno, ó Deus, de honra, de glória e de louvor. Continue conosco, meu Senhor. Continue conosco, nos dando força, nos dando ânimo para vencer, meu Pai. Vencer mais esse dia com a tua misericórdia, com o teu amor, com o teu cuidado. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai. Abençoe a nossa irmã Valdense que vai trazer a palavra, Senhor. Que seja orientada pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Fica conosco. No nome de Jesus que nós choramos agradecidos. Amém. Pode ser um bom dia a todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 9, e depois o versículo 22 e o 23. 1 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 9, depois do 22 e 23. Vou ler. Um dia Samuel disse a Saul: o Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça, como um sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel, e assim eu fiz. Por isso, ouça agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas, porque não permitiram o meu povo atravessar o seu território, atacando quando Israel veio do Egito. Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém, mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diante disso, Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados da infantaria, além de 10.000 homens vindos de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem serão destruídos junto a eles, pois vocês foram bondosos com o povo de Israel quando ele saiu da terra do Egito. Então os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até sul, a leste do Egito. Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas destruíram tudo que valia pouca coisa ou era inútil. Versículo 22 e 23. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda o que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros, porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que não seja eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou no meu coração. Primeiro eu quero explicar para vocês aí o contexto dela. Saul, o Senhor tinha, o povo na realidade tinha pedido um rei. Samuel era o juiz de Israel, naquela época eram os juízes que ordenavam, que governavam, vamos dizer assim. O povo levava as coisas para os juízes. E os juízes ali decidiam, os juízes aconselhavam, só que o povo queria um rei. O povo pediu rei, como eu acho que a maioria de vocês sabe, ou todos sabem, e Deus concedeu Saul como rei. Saul, ele já tinha, e Saul começou a governar, só que teve um primeiro ato de desobediência em Saul, que está registrado no capítulo 13, que foi quando o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. E Samuel fala assim, e o povo, eles tinham o costume, quando eles temiam o Senhor, antes de lutar, eles tinham o costume de consultar o Senhor. Só que Samuel naquela vez não estava com o povo, só chamaram Samuel. Samuel falou assim: me espere alguns dias que eu estou indo. Saul, muito apressado, não esperou. O que Saul fez? Foi e sacrificou o Senhor sem Samuel.
E um rei, ele não poderia fazer isso. Quem fazia isso nessa época aqui da Bíblia era somente, no caso, o sacerdote, o juiz. E o rei não fazia. Ali foi o primeiro ato de desobediência. Quando Samuel chegou, Saul tinha feito, ali o Senhor já falou: olha, me desobedeceu, não era para ter feito isso. E o Senhor já falou que Saul não reinaria. Só que aí teve o segundo ato, foi esse que eu acabei de ler para vocês, de desobediência. O povo de Israel, quando saiu, voltando um pouco atrás, saiu da terra do Egito, eles fizeram aquela caminhada pelo deserto que nós conhecemos, só que eles precisavam passar por algumas terras. E ali, Moisés, naquela época, eles pediam permissão ao liderança daquela terra para passar. Só que esse pessoal aqui que eu acabei de ler para vocês, eles não permitiram o povo passar. E por isso que o Senhor, os amalequitas, eles não permitiram o povo passar, que seria, vamos colocar assim, uma caminhada talvez um pouco menor que eles iriam fazer. Claro que eles fizeram caminhadas de 40 anos por causa da desobediência, mas eles seriam um pouco menores, precisaram dar uma volta, porque aquele povo não permitiu que o povo de Israel passasse por ali. E ali, Moisés, ok, não vamos guerrear, não, nada, beleza, não deixaram, vamos passar por outro lugar. Só que o Senhor que tinha ordenado aquilo. Então, como o Senhor zelava pelo povo de Israel, o Senhor aqui, quando chegou Saul, falou: agora chegou a hora da minha vingança. Você vai lá, aos amalequitas, eles não permitiram que o meu povo passasse e destrua tudo. Destrua tudo. Como eu li para vocês, era tudo mesmo. Crianças, jovens, velhos, novos, todos os animais, destrua toda a cidade. Só que o que Saul e seu exército fez? Eles conservaram o rei e os bois gordos, as ovelhas. Como a Bíblia mesmo diz aqui muito claro que era útil, que era inútil para eles destruíram. Só que não foi essa a ordenança do Senhor. O Senhor falou: destrua tudo. E aí chega o verso 22. Samuel, o Senhor fala para Samuel anteriormente, fala: olha, Saul me desobedeceu mais uma vez, eu vou riscar Saul como rei de Israel. E Samuel vai até Saul para dizer isso. E o interessante é que eu estava lendo essa palavra, meditando, quando Samuel chega e fala: o que me agrada, quando o Senhor, na realidade, pela boca de Samuel diz: o que me agrada, Saul, não é os sacrifícios, é o coração obediente, é a obediência. Porque naquele momento, claro que o povo de Israel ele tinha todo um histórico de sacrifícios, que isso tudo representava o que Jesus já ia fazer pela gente na cruz do Calvário, para deixar bem claro. Talvez a gente pega, leia, sacrificava ovelhas, mas isso era o prenúncio do que Jesus ia fazer. Ele seria o cordeiro que morreria sem pecado pela humanidade. Mas, por mais que o povo de Israel tinha esse costume, mas o que o Senhor pediu naquele momento era a obediência de Saul. E Saul, ele não fez. Ele conservou para benefícios próprios. É interessante que você pegar, se você ler esse capítulo, você vai ver que Saul ele tenta dar uma desculpa. E dizer assim: não, mas nós deixamos as ovelhas, os bois, os bons, para sacrificar o Senhor, seu Deus. Saul já nem considerava o Deus, nosso Deus, o Deus de Israel, como o Deus dele. Ele chega para Samuel e diz: para sacrificar ao seu Deus. Só que era uma desculpa, que Samuel falava: não. E aí Saul ele fala: é verdade, nós guardamos, tal. E ali o Senhor fala com Saul claramente que, olha, acabou o seu reinado. Eu vou riscar o seu reinado. E é depois desse fato, meus irmãos, que Davi é ungido rei. Só que nessa palavra, eu meditando e falando quantas coisas que o Senhor tem nos pedido, e talvez nós temos: mas eu faço isso, eu faço aquilo, mas o que Ele tem pedido naquele momento nós não temos feito. E talvez todo sacrifício, eu posso dizer assim, que eu tenha feito, não vale nada se eu não obedeço o Senhor. Não vale nada se eu estiver aqui toda sexta-feira de manhã, se eu não obedeço ao meu Deus. Não vale nada eu estar na minha igreja, cultuando, se eu não obedeço ao meu Deus. E aí eu falo de coisas talvez pequenas que o Senhor fala no nosso dia a dia, e é Ele falando que você tem certeza disso e você não tem obedecido. E você não tem feito, e nós não temos feito, porque eu também entro, porque o Senhor falou primeiro comigo, entro nisso. E é interessante, o que o Senhor tem nos pedido? Talvez, no meu caso, é a covardia do falar a palavra do Senhor, eu tenho desobedecido. E é muito sério, porque a palavra diz que obedecer é muito melhor do que sacrificar.
Deus está muito mais interessado em que você atenda o que Ele ordena do que nas ofertas de gordura e de carnes. Porque a rebeldia, a desobediência, porque quando a gente desobedece, a gente é rebelde. Vamos pegar aí a gente que já foi, hoje nós somos pais, a maioria aqui, mas também somos filhos, ou já fomos, se hoje já não tem mais os pais. Quando nós desobedecemos aos nossos pais, nós éramos rebeldes. Ou se ainda desobedecemos, nós somos rebeldes. Porque eles mostram um caminho e falam, olha, não faça isso, faça até pro nosso bem. Depois que a gente amadurece, depois que a gente tem filho, a gente entende os nossos pais. Mas talvez se você não tem filho ainda, um dia você vai entender. E quando a gente não faz, a gente é rebelde. E aqui diz que a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. E a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. Talvez a gente acusa aquelas pessoas que adoram imagens, ou aquelas assim que usa de feitiçaria, mas quando nós desobedecemos, nós estamos fazendo igual. Nós estamos fazendo igualzinho, tão grave, quer dizer, nós estamos fazendo pior, porque é tão grave, então nós estamos fazendo pior. E na Bíblia, eu estava pensando em duas pessoas da Bíblia, que eles tiveram este momento de rebeldia. Um foi o próprio Davi. Davi, ele pecou contra o Senhor. Davi foi ungido rei também, e era um rei segundo o coração do Senhor, a Bíblia mesmo diz. Só que chega um momento da vida de Davi, que eu acredito que vocês também sabem da história, ele cai em pecado com Betseba. Ele pega a mulher de um outro homem, do homem que servia ao exército dele, um homem que era tão obediente, vamos dizer assim, a Davi, que Davi, por ter pecado, por ter tido aquele ato com Betseba, e Betseba fica grávida, ele arma, ele trama contra a vida de Urias. E coloca Urias na frente do exército, que Urias acaba sendo morto para encobrir o pecado. Só que para Deus nada é encoberto. A gente pode encobrir para os nossos pais, eu posso tentar encobrir para o meu pastor, eu posso tentar encobrir para quem for. Mas para Deus nada é encoberto, porque tudo está patente aos olhos dele. Tudo é dele. Não tem lugar, você pode... Os Salmos 139, se eu não me engano, diz assim que eu posso ir para o profundo do céu. O Senhor vai estar lá. E Davi, ele tenta encobrir. Só que chega um momento que o Senhor tem um particular com Davi. E no Salmo 51, e ali acontece toda a história, Betseba tem um filho, o filho morre, o Senhor não permite aquele filho viver, porque o Senhor é justo. Nós precisamos entender que tudo quanto fizermos vai ter consequências, nós vamos ter que pagar com essas consequências, arcar com essas consequências. E aconteceu na vida de Davi. E Davi, ele vê o pecado que ele cometeu e ele se arrepende. E no Salmo 51 conta a oração de Davi. E é interessante que no verso 17, parece que até Davi pegou aquelas palavras de Samuel e diz assim, o Salmo 51, verso 17: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, por mais rebeldia que nós temos feito até aqui, quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, Ele está disposto a nos perdoar. Quando nós nos convertemos de todo o coração mesmo, a mudar a rota, Ele está disposto a nos perdoar, igual Ele fez aqui com Davi. Outra pessoa na Bíblia que tem esse exemplo foi Pedro. Pedro, ele era um discípulo, ele andava com Jesus, mas ele negou Jesus nos últimos momentos de Jesus. E Jesus já sabia disso, porque Jesus falou para Pedro: você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro fez isso. Só que é interessante que quando Jesus, e Pedro, quando se atenta que negou Jesus, Pedro corre. Só que quando Jesus ressuscita, e ele tem aquele encontro com aquelas mulheres, ele diz assim: vai lá e chame a Pedro. Fala, porque primeiro foram as mulheres no túmulo, e Jesus teve aquele encontro, fala assim: chame Pedro. E fala que eu vou ter um encontro com eles. E ali Jesus perdoa Pedro, ali Jesus tem um diálogo com Pedro. Mas são pessoas que estão na Bíblia, porque talvez a gente tenha essas pessoas da Bíblia assim, eles estão na Bíblia, irmãos. O único que foi santo, que não teve pecado, foi Jesus. Todo o resto teve pecado. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é capaz de perdoar. Ele perdoou esses homens e hoje Ele continua perdoando. Só depende de nós, porque o sacrifício já foi feito para remissão, para pecar, para perdão dos nossos pecados. Então hoje só depende de nós mudarmos a rota, mudarmos e nos convertermos de todo o nosso coração.
Porque eu repito, não adianta nós estarmos aqui, não adianta eu estar na igreja, se quando o Senhor me pede um ato de obediência, eu não cumpro, eu sou rebelde. Qualquer sacrifício que eu fizer, não vai valer a pena se eu não for obediente ao meu Deus. Se nós não formos obedientes. E essa é a palavra que eu quero deixar para a gente nessa manhã. E eu quero concluir lendo um verso de Salmo 119. E eu achei muito lindo. E esse salmista, quando escreveu esse salmo, essa parte do Salmo 119, no verso 59, diz assim: quando paro para pensar sobre a minha vida, trato sempre de abandonar os meus caminhos reados para andar segundo a sua vontade. Quando se trata de cumprir os seus mandamentos, não tenho tempo a perder. Que nós possamos ter esse senso de urgência que esse salmista aqui teve. Quando trato de cumprir os seus mandamentos, eu não tenho tempo a perder. Que nós possamos correr enquanto é tempo. Porque não tem um ditado popular que diz que para morrer basta estar vivo. A gente cita muito isso, mas é uma realidade. Para morrer basta estar vivo. Nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui na terra. Eu creio no arrebatamento da igreja, mas o Senhor ele pode voltar para mim antes. Eu posso partir antes. E eu preciso ter esse senso de urgência, de cumprir, de obedecer, de fazer aquilo que o Senhor está mandando, de mudar a minha vida, de mudar. E depende de mim. Não depende de outra pessoa, só depende de mim. Só depende de você, não depende de outra pessoa. Quando a gente faz, você pode ter certeza que o Senhor vai ajudar. Porque tem vezes que a gente acha que é com a nossa própria força, mas não é, com a força do Senhor. Mas depende de eu dar o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo de obediência. Eu preciso dar o primeiro passo de mudança. Não adianta a gente falar, saber muito da Bíblia, citar Salmo 23, Salmo 121, se eu não cumpro a Bíblia, se eu não faço o que os mandamentos do Senhor falam que é para me fazer. Eu não estou falando de pastores. Claro que nós temos os nossos pastores para obedecer, mas sobretudo é a Bíblia. Não adianta eu ter o meu pastor pregando para mim, falando para mim se eu não tenho a Bíblia como meu mandamento. Se eu não sigo o que a palavra do Senhor diz, e eu te falo, a Bíblia ensina tudo. Ela ensina tudo. Ensina até de como a gente deve comer. A Bíblia ensina. Ela não fala de glutonaria, porque ela ensinando como nós temos que nos portar. E de tantas outras coisas. Não fala da preguiça, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Não fala de serviço, do trabalho. A Bíblia fala de tudo. Fala sobre criação de filhos, fala sobre casamento. A Bíblia fala de tudo. Mas nós precisamos nos converter e querer ter isso aqui para mandamento da vida. Talvez a gente ache, eu não sei se eu devo já ter falado com vocês. Quando a gente começa a ler a Bíblia, talvez a gente ache muito difícil. E eu tinha uma professora de escola dominical que ela falava isso com a gente, da nossa turma lá. Que a Bíblia talvez é o único livro que você vai ter o privilégio na vida. Talvez você vai conhecer alguns outros autores, que um dia você vai ter o contato. Mas a Bíblia é o único livro que a gente tem o privilégio de ter o autor conosco, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, você não entende de primeiro momento, é assim mesmo. Mas começa nos Salmos, começa nos Evangelhos, contando a história de Jesus, que é maravilhosa. E o Espírito Santo, ele vai te ensinando, ele vai te guiando, ele vai te dando vontade de ler, de aprender e de mudar de vida. Que nós possamos ter um senso de urgência, porque a vida do Senhor está próxima. Talvez você esteja cansado de ouvir eu falar isso aqui, mas eu preciso falar porque é verdade, é sério. Está muito próxima. Eu não sei quando Jesus virá, mas Ele pode chegar para mim hoje, daqui a um minuto. Ele pode chegar para você também. Por mais que a gente não quer, mas é uma realidade, morte. E ela pode chegar para todos nós. Então que nós possamos ter urgência de mudança de caminho. Porque eu repito, não adianta estarmos aqui todas as sextas-feiras de manhã. Se não há, sabe, se você não deixa a palavra entrar no seu coração. Não é eu falando, não é outras pessoas que têm que pregar. É a palavra do Senhor entrar e fazer morada. É o Senhor entrar e fazer morada. Porque Ele está batendo a porta. E só basta que nós abramos a porta do nosso coração, que Ele entrará e fará morada conosco. E eu quero terminar orando. Vamos orar para terminar? Você pode se colocar de pé? E
Depois o pastor Salmo já vai. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, Jesus, por esse momento que passamos aqui cultuando ao teu nome. São os minutos que nós damos honra, glória e louvor ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano, o Senhor é grandioso, e nós te exaltamos. Senhor, neste momento eu te peço que a tua palavra entre nos nossos corações, que nós queiramos ter mudança de vida, que nós queiramos ter um caminho de obediência ao Senhor. Senhor, porque nada que nós fizermos é capaz de pagar o teu sacrifício na cruz. Mas, Senhor, que nós possamos ter isso em mente, que a obediência agradará o Senhor, nos aproximará mais do Senhor. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos ter o senso de urgência, de se voltar para o Senhor enquanto há tempo, porque o Senhor está à porta. Sabe, Jesus, o que mais eu quero é ser um dia contigo. Que isso possa ser o desejo dos nossos corações. Mas para isso nós possamos ter a consciência que nós precisamos obedecer o Senhor. Que obedecer o Senhor é muito mais importante do que qualquer sacrifício. Como o louvor diz, que obedecer é um ato de amor para com o Senhor. Senhor, toma as nossas vidas. Senhor, continua conosco durante esse dia, durante o final de semana que se aproxima. E que a tua palavra possa, Senhor, continuar gerando nos nossos corações. Que possa gerar nos nossos corações fruto de arrependimento para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós estamos terminando, mas olha aqui rapidinho. Quem aqui tem cartão de crédito? Cartão de crédito. Quem aqui ainda recebe a fatura em casa? Ainda recebe a fatura em casa. Não imprime na internet. Tem alguém que tem cartão de crédito e recebe fatura em casa? Ou já recebeu? Alguém já recebeu a fatura em casa? O pecado, ele é igualzinho o cartão de crédito e a fatura. A gente vai gastando. A gente vai gastando, vai passando o cartão. Não dói. O pecado não dói. O que dói é quando a fatura chega. O que dói é quando a gente tem que pagar a conta. E a fatura, ela não chega na rua, ela chega em casa. Agora estamos mais modernos, mas anteriormente ao período de modernidade, ela chegava em casa. E o pecado é igualzinho. Quando a fatura chega, ela chega em casa. E aí a gente tem que pagar aquele preço terrível, que a gente não gostaria de pagar, mas precisa pagar por causa de todo o gasto que a gente teve, por causa de todo o mal que a gente fez. A palavra de Deus é uma porta aberta para que a gente faça a coisa certa, para que a gente não receba a fatura. Haverá um dia de prestação de contas. Um dia nós teremos que prestar conta de todos os nossos atos, de tudo aquilo que nós temos feito ou deixado de fazer. Porque errado não é só fazer errado. Errado é deixar de fazer o certo, é não fazer nada. Então que você receba essa palavra de hoje. Não seja como Saul, não seja como ele. Ele foi rejeitado por Deus, mas você tem a grande oportunidade de ser aceito por Deus. Abra o seu coração e receba Deus dentro de você. Receba a presença do Espírito Santo. Receba Jesus no teu coração. Essa é a chance, esse é o dia, essa é a oportunidade. Não deixe passar. Amém? Amém? Faz assim com as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo permaneça e reine no coração de todos que aqui estão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado. Deus abençoe vocês. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa.